Vamos falar sobre a utilização de células-troncos embrionárias para fins de pesquisa científica, à luz da doutrina espírita. Que Jesus te abençoe. Boa noite. Que o amor do Mestre Jesus adentre em nossos corações e que o nosso coração possa se tornar a sua morada definitiva. Nós estamos aqui reunidos para pensarmos, refletirmos e falarmos a respeito de um tema bastante palpitante, em razão da sua atualidade e também em razão da polêmica que ele gera. Isso porque ele trata da fertilização artificial. Então, que é a utilização das células-tronco embrionárias à luz da doutrina espírita. Para nós analisarmos esse tema, da forma como a doutrina espírita exige, é necessário que relembremos do seu tríplice aspecto, o tríplice aspecto da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é ciência, e como ciência, a doutrina espírita, ela explica, porque ela, à luz da razão, ela analisa os fenômenos mediúnicos. A doutrina espírita, ela também é filosofia. E na condição de filosofia, a doutrina espírita, ela indaga. E indagando, ela consegue dar uma melhor compreensão para a vida. A doutrina espírita, como religião, ela sublima. E isto porque ela tem como objetivo a transformação moral do homem. E, em razão desse tríplice aspecto, que nós começaremos a nossa abordagem sob o aspecto científico da temática de hoje à noite, utilização das células-tronco embrionárias à luz da doutrina espírita. Sob o aspecto científico, a primeira coisa que nós temos que entender é o que é uma célula. Uma célula é a menor porção de matéria de um organismo vivo. São unidades estruturais e funcionais de um organismo vivo. Assim como uma casa de alvenaria é construída, edificada com vários tijolinhos, um em cima do outro, até que se crie, se edifique, se complete a estrutura da casa, o nosso corpo físico, ele é constituído de diversas células, como se essas células do nosso corpo fossem os tijolinhos da casa de alvenaria. Agora, o que seria uma célula-tronco? Então, uma célula-tronco, ela é uma célula, só que ela é uma célula diferente, porque ela tem um alto poder de replicação. O que é alto poder de autorreplicação? De criar, de gerar uma cópia idêntica a ela mesma. Então, uma célula-tronco, ela consegue gerar outras células iguais a ela mesma. Para nós relembrarmos um pouquinho o que é uma célula, todos nós estudamos isso no ensino fundamental, naquelas aulas de biologia. E é muito interessante que nós temos alguns exemplos na natureza de macrocélulas, que são aquelas células que a gente não precisa de um microscópio para conseguir visualizar e enxergar a célula, mas que sem microscópio, a olho nu, nós conseguimos ver o que é uma célula. Um exemplo desse, que geralmente nosso professor ou professora de biologia nos fala, no ensino fundamental, é o ovo. A gema do ovo, ela é uma célula. Então, toda célula é revestida de uma membrana celular e, no seu interior, nós temos um núcleo celular. Isso é muito fácil de identificar numa gema de ovo. Quem se atreve um pouquinho na arte culinária, muitas vezes já se pegou tirando a membrana da gema do ovo, porque essa membrana disse que altera o sabor, ou deixa um sabor muito forte, muito característico de ovo na receita. Então, muitas vezes é orientado que se tire essa membrana.
Essa é a membrana da célula. E se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, a gente vai ver um pontinho, né, de uma coloração um pouquinho diferenciada, e esse é o núcleo da célula. Outro exemplo de macrocélula que a gente tem muito próximos de nós é a tangerina. Não que a tangerina seja uma macrocélula, mas eu, quando criança, eu tinha um hábito, e com certeza alguns de vocês também tiveram esse hábito, porque fazia até a parte de brincar, né, comendo a tangerina, era descascar a tangerina, pegar o gomo da tangerina, abri-lo e colocá-lo do avesso, virá-lo do avesso, né? E quando a gente virava do avesso, ficava parecendo uma florzinha, várias gotículas, né? Porque o gominho tem várias gotinhas lá dentro. Cada gotinha dessa dentro do gomo da tangerina é uma célula. Então, é um exemplo também que a gente tem de uma macrocélula. E a célula-tronco, então, o que ela vem a ser? Ela é uma célula, só que ela é uma célula diferente pela possibilidade que ela tem de criar, de gerar cópias idênticas a ela. E essas cópias idênticas a ela podem se tornar qualquer tecido ou órgão do corpo humano. Por isso que ela é dita célula-tronco, de base, de sustentação, porque pode gerar qualquer tecido e qualquer órgão. Existem 2 tipos de células-tronco. Nós temos as células-tronco adultas e as embrionárias. As adultas são aquelas que se encontram em cordão umbilical, placenta, fígado e medula óssea. Órgãos. Elas têm uma capacidade de diferenciação limitada, elas não conseguem se tornar qualquer tecido ou qualquer órgão, mas mesmo assim elas têm um poder de diferenciação muito grande. E as embrionárias. O que seriam então as embrionárias? As que são o tema da nossa reflexão da noite de hoje. As embrionárias só existem no embrião humano. Ou seja, eu preciso primeiramente ter um embrião humano para eu ter células-tronco embrionárias. E para isso, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo da nossa reflexão, é importante também que a gente consiga compreender o que é um embrião humano. Vamos ilustrar então aqui com algumas gravuras. Aqui é uma foto, né, que simboliza ilustra o momento da fecundação. Nós temos o óvulo feminino, esse vermelhinho, laranjadinho, e temos os espermatozoides na corrida ali. E o primeiro espermatozoide, no momento em que ele rompe a membrana do óvulo e adentra no óvulo, ocorre a fecundação. E olhem só, quando isto ocorre, o que nós temos? Quando ocorre a fecundação, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, nós acabamos tendo um embrião humano. Nesse primeiro momento, o embrião é o quê? Ele é chamado de zigoto, porque ele é o início do embrião. E ele é formado por uma célula única, ele ainda é um ser unicelular, é uma célula só, formada pelos cromossomos, os 23 do pai e os 23 da mãe. Aquela carga genética que cada genitor vai transferir. 24 horas após, quando muitas vezes nem se sabe que já ocorreu a fecundação, que já estamos com uma gravidez em andamento, 24 horas depois já começa as primeiras divisões celulares, ou seja, aquela célula formada de 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe começa a se autorreplicar, começa a criar cópias idênticas a ela mesma. E no começo são 2, até que se tornem 16. Nesse momento em que são 16 células, se atinge o momento da mórula. O embrião humano passa a ser chamado de mórula. Temos mais uma gravura da mórula. 3 dias após a fecundação, já temos grande formação celular nesse embrião. E
De 5 a 6 dias após a fecundação, esse embrião humano é chamado de blastocisto. Tá? E aqui nós temos a gravura de um blastocisto aberto, de um embrião aberto. Então, aqui nós já temos milhares de células ali autorreplicadas, né? Várias células tronco embrionárias. E é nesse momento aqui, quando chega de 5 a 6 dias após a fecundação, que esse embrião, nas inseminações artificiais, ele é criopreservado. Então, quando um casal não consegue ter filhos naturalmente, acaba, né, querendo fazer uso da inseminação artificial, os médicos incentivam uma superovulação da mulher, né, para que ela ovule mais do que normalmente. São coletados óvulos dessa mãe, dessa futura mãe, e é coletado o esperma do futuro pai. De posse dos óvulos da futura mãe e do esperma do futuro pai, os médicos em laboratório fazem a junção do espermatozoide com o óvulo e deixam ele se desenvolver até 5 a 6 dias, até que ele chegue nesse estágio aqui embrionário. Nesse momento, o que o médico ele faz? Ele congela o embrião. Congela o embrião e deixa o embrião congelado até o momento em que o casal decida, agora queremos ser pais. Então, o casal vai na clínica, o médico descongela os embriões e geralmente são implantados no útero da mulher de 4 a 5 embriões por vez. Muitas vezes, nenhum vinga e o corpo feminino acaba expulsando todos eles. Às vezes, 1, 2, 3, né? Tudo depende da situação, quantos conseguem vingar nessa implantação. Essa criopreservação, ela é feita, esse congelamento é feito a menos 196 graus Celsius. Então, é uma temperatura muito, muito baixa. É usado nitrogênio para fazer essa criopreservação. Mas ainda podemos pensar, ok, já consegui relembrar o que é uma célula, entendi o que é célula-tronco, já consegui entender o que é um embrião humano, mas, e aí? Utilização de células-tronco embrionárias, como isso? O que são as células-tronco embrionárias, então? Elas são conseguidas através da clonagem. Ou seja, o que acontece? Células-tronco embrionárias, quando o embrião é congelado e ele não é utilizado para fins de inseminação artificial, os cientistas descongelam o embrião, abrem ele, como está nessa gravura ali, extraem do embrião as células-tronco embrionárias e, de cada célula-tronco embrionária, eles retiram o núcleo celular. Ou seja, eles retiram a informação genética, o DNA dessas células-tronco embrionárias. E acabam colocando no seu lugar, no núcleo daquelas células-tronco embrionárias, o DNA do receptor, daquele paciente que irá receber essas células-tronco embrionárias clonadas. Por isso que elas são chamadas de células-tronco embrionárias clonadas, porque é tirado o DNA original delas e é colocado o DNA do receptor, para que haja compatibilidade quando for feito o transplante. Então, é nessa fase que as células-tronco são extraídas. Para que servem essas células-tronco embrionárias clonadas? São usadas em quê? A ciência descobriu que essas células-tronco embrionárias clonadas, elas podem ser utilizadas para pesquisas nos tratamentos de doenças neurodegenerativas. Exemplos: mal de Alzheimer, mal de Parkinson, paralisia, transplante de órgãos, AVC, cardiopatias e outras tantas doenças mais. Tratamentos esses nos quais os pacientes, então, vão receber essas células-tronco embrionárias clonadas, que serão transplantadas no local onde é que ele tem o problema,
com o intuito dessas células tronco se replicarem e reconstruírem o órgão lesado ou o tecido lesado. Tá? Então, é assim que funcionam esses tratamentos. Mas podemos nos perguntar, será que existe controle sobre isso? Lembra quando a gente ouviu falar da ovelha Dolly, clonada, né? Que falou-se que daqui a pouco iríamos ter clones nossos, né? Que a gente andaria na rua, daqui a pouco ia se deparar com um clone, e muitas pessoas ficaram preocupadas, né? Com esse avanço sem muito controle e desorientado. Mas existe controle, sim. Né? Então, isso é o que nos dá consolo. Existe controle sobre essas pesquisas, essas experiências que fazem uso, que utilizam, né, a vida na pesquisa. Então, tem controle, sim. Então, todos os limites dos avanços na pesquisa que envolvem a vida, eles são norteados pela bioética, que é a ética da vida. Em 1970, um oncologista, biólogo, Van Rensselaer Potter, ele, motivado, né, em razão daquelas atrocidades cometidas por médicos alemães na Segunda Guerra Mundial, dos quais nós temos como expoente Josef Mengele, né, que cometeu diversas atrocidades na questão da saúde, inclusive inoculando o vírus nas pessoas que estavam lá nos campos de concentração para ver a reação de cada indivíduo submetido a diversas situações extremas e tudo mais. Então, motivado, né, por essas situações tão absurdas, ele criou a bioética, ética da vida. E essa ciência é norteada por 4 princípios. O primeiro princípio que norteia a bioética é a autonomia da vontade, ou seja, o livre arbítrio. Um princípio que nós também estudamos e conhecemos muito bem na doutrina espírita. Outro princípio que norteia a bioética é o princípio da justiça, que também conhecemos na doutrina espírita. Outro, da beneficência. Né? E o último é da não maleficência. Então, quer dizer o quê? Não basta só se fazer o bem nas pesquisas, no avanço das pesquisas que levam em conta a vida, mas também os benefícios, os avanços que se conquistam, eles devem não estar pautados em malefícios. O benefício deve estar pautado em outro benefício. Né? Por isso, o princípio da não maleficência. Não é possível, através de uma má ação, conseguir avanços benéficos. Tá? Só com boas ações. No Brasil, nós temos uma lei que também faz o controle dessas experiências e dessas pesquisas, que é a Lei de Biossegurança. Ela é de 2005. E nessa lei, através dessa lei, o Brasil autorizou a prática de utilização de células-tronco embrionárias para as pesquisas terapêuticas. Essa lei diz, se o casal, né, tem embriões ali congelados e não vai mais fazer uso deles, após 3 anos, esses embriões poderão ser descartados, jogados fora, ou então poderão ser utilizados para essas pesquisas que acabamos de comentar. Então, isso é permitido, no aspecto legal, é permitido no Brasil. Continuando a nossa reflexão, vamos analisar o tema sob a ótica da doutrina espírita. Sob a ótica legal, ok, é permitido, é possível, isso está regulamentado no Brasil e tudo bem. Mas sob a doutrina espírita, sob a ótica da doutrina espírita, o que nós temos que refletir aqui? Para essa análise, nós vamos dividir o tema sob 2 aspectos. O primeiro, sob a ótica da lei do progresso, e o segundo aspecto é o momento, sob a ótica do momento da união da alma ao corpo físico. Então, nós temos, na Gênese, no capítulo 18, os tempos são chegados, fica claro para nós que a Terra está submetida à lei do progresso. Ainda na Gênese, nos é dito no mesmo capítulo, que a lei do progresso é uma lei divina ou natural.
E por isso o movimento progressivo da humanidade é inevitável. Ou seja, o progresso independe de nós. Né? De uma forma ou de outra, nós sempre iremos evoluir. Né? Porque isso é uma condição da lei divina. Relembrando um pouquinho o que é mesmo lei divina. Às vezes a gente se depara, e agora? Né? O que seria uma lei divina? O que é a lei divina ou lei natural? A lei divina ou lei natural, ela se compõe das leis físicas, que, como exemplos, podemos citar a própria física, química, biologia, astronomia, dentre outras, e as leis morais, que nós temos as leis morais lá no Livro dos Espíritos, no livro 3. Lei da adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. E também justiça, amor e caridade. Essas são as leis morais. E junto com as leis físicas, formam a lei divina ou lei natural. No Livro dos Espíritos, sobre a lei do progresso, nós temos na questão 778 o seguinte: Allan Kardec indagou: o homem pode retrogradar até o estado natural? Ou seja, na condição de espíritos imortais, nós podemos voltar para o estado primitivo? Nós não estamos mais no estado primitivo, já evoluímos. Estamos aqui, reencarnados no mundo de provas e expiações. Será que podemos voltar? E os espíritos respondem para o Allan Kardec: não. O homem deve progredir sem cessar. Se ele progride, é porque Deus quer assim. Um pouco adiante, na questão 781, a pergunta de Allan Kardec: é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? E aqui a resposta condizente com aquilo que nós lemos ali na Gênese, né? Que o progresso é oriundo da lei divina, lei natural. E os espíritos respondem: não, ou seja, o homem não tem poder de deter o progresso, mas pode sim entravá-lo. Por isso nós sempre progredimos, nós nunca vamos retroceder, mas tem encarnações que podemos patinar um pouquinho. Vamos pegar um barro ali, uma estrada um pouquinho ruim, e o carro vai patinar, não vai desenvolver da forma como a gente gostaria. Mas isso é em razão do quê? Qual é a nossa lama na nossa evolução moral? Jesus, quando encarnado aqui no planeta Terra, já falou qual que seria essa lama, que ele chamou de chagas. O orgulho e o egoísmo. Jesus já nos falou que são as chagas que entravam o progresso moral da humanidade. Mas o que compreende a lei do progresso? A lei do progresso, ela possui dúplice aspecto: o aspecto moral e o aspecto intelectual. E esses dois aspectos, eles não caminham simultaneamente e não progridem de forma igualitária. Isso nos é esclarecido nas questões 780 do Livro dos Espíritos e 751. Queremos ler para sermos mais fiéis à espiritualidade superior. Na questão 780, Allan Kardec indagou os espíritos: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E os espíritos responderam: é sua consequência, todavia não o segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Pergunta Allan Kardec. Fazendo compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Allan Kardec ainda pergunta. E a espiritualidade responde: o progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido,
eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. E ainda aqui nós somos remetidos à questão 751, que seria uma consequência, uma derivação da 780. Na 751, Allan Kardec pergunta: como se explica que, entre certos povos já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrado pela legislação? E eles respondem: o desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior inteligência pode ser mal. E dessas orientações aqui nós depreendemos o quê? Em algumas reencarnações nós acabamos privilegiando o nosso progresso intelectual e em outras o nosso progresso moral. Sempre progrediremos intelectualmente e moralmente, mas um aspecto irá se destacar mais. E as únicas coisas que nós levamos como bagagem na condição de espíritos imortais são essas aquisições intelectuais e são as aquisições morais. As materiais nós não levamos nada. O que nós temos é só o nosso progresso, tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral. Por isso, muitas vezes, nós vemos alguém muito inteligente, dotado com uma inteligência, assim, um verdadeiro gênio, mas nós não vemos nenhuma expressão de evolução moral. Por quê? Ele ainda precisa evoluir, ele ainda precisa progredir nesse aspecto moral. Mas muitas vezes também nós vemos alguém que é dado a fazer o bem, praticar o bem, sem olhar para quem, praticar a caridade, uma pessoa boníssima, e nessa encarnação não estudou nada. Aí você vai dizer, como é que pode isso? O processo intelectual não antecede o moral? Sim, mas isso na nossa vivência de espíritos imortais, não na experiência de uma encarnação. Então, hoje, um espírito ele pode não ter estudado nada, mas ele tem toda a bagagem de conhecimento intelectual das demais encarnações, na qual ele já adquiriu essa evolução intelectual. E nesta ele está priorizando o seu progresso moral. Sempre iremos priorizar aquilo que nós temos mais necessidade para continuarmos a evolução. Joana de Ângeles, na obra Leis Morais, ela diz que as conquistas da inteligência, embora valiosas, sem a santificação dos sentimentos, conduzem ao desvario e à destruição. O objetivo, portanto, de nós espíritos imortais é alcançar o equilíbrio entre o aspecto moral e o aspecto intelectual. E nessa mesma obra, Joana de Ângeles, na obra Leis Morais, ela fala que assim como um pássaro, para alçar voo, ele precisa ter as suas asas equilibradas, nós também, para alçarmos voo na condição de espíritos puros, nós temos que estar com as nossas asas equilibradas, ou seja, a minha asa intelectual equilibrada com a minha asa moral. E isso nós só alcançaremos com a pluralidade de existências, com diversas vivências, um dia alcançaremos esse equilíbrio e alcançaremos a condição de espíritos puros. Ainda na questão 793 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? E aqui a resposta é bastante severa. Nós nos consideramos civilizados, uma sociedade civilizada, não é? Então vamos ver a resposta aqui dos Espíritos. Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados, porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, estáis melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram
e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. Então, isso aqui é praticamente um puxão de orelha para nós, né? Embora a gente já se considere civilizado, nós estamos inicializando a nossa civilização na condição de sociedade. Depois de nós termos refletido, então, o tema a respeito da lei do progresso, nós chegamos à conclusão que a inteligência é uma ferramenta indispensável para que a gente alcance a nossa evolução moral. Porque a inteligência, ela vai fazer com que a gente tenha a faculdade do livre arbítrio. E para que nós possamos evoluir, consigamos evoluir moralmente, nós precisamos fazer escolhas, devemos ser capazes de fazer escolhas na nossa vida. E essas escolhas são consequência do nosso livre arbítrio. E esse livre-arbítrio é decorrência da nossa inteligência, capacidade de nós discernirmos entre o certo ou errado, entre o justo ou injusto. No entanto, só os avanços intelectuais não bastam para o nosso progresso. Na condição de espíritos imortais, nós temos que depreender muitos esforços na nossa evolução moral. É necessário que a gente alcance a reforma íntima, que faça a reforma íntima. E ela começa com o autodescobrimento, com o conhecendo a nós mesmos, nos avaliando interiormente, analisando quais são as nossas virtudes e quais são as nossas fraquezas, em que aspectos devemos nos melhorar e nos depurar. É nesse sentido que segue o progresso. E em razão da necessidade desse avanço moral que nos é importante, analisarmos o tema sob o segundo aspecto mencionado na noite de hoje, que é o momento da união da alma ao corpo. Temos os esclarecimentos a respeito desse assunto no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, livro 2, intitulado como Retorno à Vida Corporal. Questão 344, pergunta de Allan Kardec: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta é: a união começa na concepção, mas só é completada por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando, até o instante em que a criança vê a luz. Na sequência, Allan Kardec pergunta, na questão 353, a união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, que é o que for explicado na questão anterior, pode considerar-se, então, que o feto, como tendo alma? Vejamos, vejamos o questionamento super oportuno do Allan Kardec. Se ele só se completa com o nascimento, e aí? O feto tem alma ou não tem? E aí a espiritualidade respondeu: o espírito que o deve animar existe de alguma forma fora dele. Ele não tem, propriamente falando, uma alma, pois a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado à alma que o deve possuir. Então, se o feto ainda não tem a alma, mas está ligado fluidicamente com a alma que vai reencarnar neste corpo físico. André Luiz, sob orientação de Alexandre, na obra Missionários da Luz, ele faz uma alusão da reencarnação, dizendo que o vínculo, o laço fluídico, ele se inicia com a concepção, com a fecundação, e ele só termina aos 7 anos de idade. Por isso que muitas vezes as crianças, nós conseguimos perceber
até uma sensibilidade maior nas crianças. Muitas crianças têm amigo invisível, estão falando, né, com alguém e realmente dizem que tem alguém. Né? Isso em decorrência porque eles ainda transitam muito entre o plano material e o plano espiritual. Né? Eles não estão tão presos à matéria quanto nós, que já estamos com a nossa encarnação já processada. No entanto, apesar de todos esses esclarecimentos que a gente consegue ter, né, através das obras básicas, vejamos, já vimos a Gênese, Lei do Progresso, Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, o momento da união da alma ao corpo. Esse tema da utilização das células-tronco embrionárias está gerando muita polêmica entre estudiosos da doutrina espírita. E por quê? Qual é essa controvérsia que está sendo gerada? Essa controvérsia que está sendo gerada é porque essa temática ela é oriunda da fecundação artificial. E alguns estudiosos da doutrina espírita dizem que essas respostas que nós temos no Livro dos Espíritos, do momento da união da alma ao corpo, que o laço, né, ele começa com a fecundação, com a concepção, essas informações, essas respostas foram dadas pelos espíritos num momento em que não existia fecundação artificial, que só existia fecundação natural. E, portanto, alguns logo concluem, penso logo existo, né? Alguns logo concluem que, como não existia fecundação artificial naquela época, os espíritos estavam falando somente de fecundação natural. Né? O detalhe está, todo progresso, todo avanço começa primeiramente no plano espiritual e, posteriormente, é sentido no plano material. Quem garante que os espíritos, quando estavam falando em fecundação, já não estavam falando em todas as formas de fecundação e talvez outras que ainda iremos descobrir? Não é? Quem é que pode garantir? E essa controvérsia, então, está movimentando ali alguns grupos de estudo espírita. Só que nós não podemos ficar nessas suposições. Não podemos achar que, portanto, pelo fato de não existir naquela época fecundação artificial, vamos acreditar que realmente os espíritos só se mencionaram, só se referiam à fecundação natural e ponto final. Sabemos também que que a doutrina espírita, ela não está adstrita às obras básicas, às obras da codificação. Nós continuamos sendo esclarecidos pelos espíritos através de várias obras psicografadas por médiuns. Né? Vários espíritos vêm se comunicando conosco e nos dando orientações através das psicografias de diversos médiuns. E sobre esse tema, a utilização de células-tronco embrionárias, nós também temos alguns posicionamentos. O primeiro, então, que iremos destacar na noite de hoje é do Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, e na obra Plantão de Respostas, que foi uma obra que foi editorada em decorrência desse programa Pinga Fogo. Esse programa Pinga Fogo era um programa televisivo que ocorria no início da década de 70, e era um programa de respostas, vários entrevistadores, tinha um apresentador, mas tinham várias pessoas que questionavam o entrevistado. Tá? E Chico Xavier foi por 2 vezes nesse programa se submeter aos questionamentos. E num desses programas ele foi indagado sobre bebê de proveta. Na década de 70 foi o boom, né, do início da fertilização artificial. E aí esses fetos criados, né, em laboratório, inseminação em laboratório, naquela época eram chamados de bebês de proveta. E aí olhem só o que Chico mencionou. Sobre a fertilização in vitro, ele manifestou-se no sentido de que a encarnação ocorre no laboratório no momento da fertilização. E essa resposta ele deu falando que não era opinião dele. Após essa indagação, ele disse que ele estava sendo orientado pela espiritualidade que estava ali com ele a responder que mesmo nas fecundações em laboratório, a união do espírito ao corpo se dá no momento da fecundação. Outro médium que também foi indagado a respeito da utilização de células-tronco embrionárias, Raul Teixeira.
Entrevista com o médium Raul Teixeira, revista eletrônica, O Consolador, em janeiro de 2009. Né? Então, o que Raul Teixeira falou? Tenho ouvido do espírito Camilo, que é o mentor dele, que muitos desencarnados, retidos em situações de complexos conflitos e sofrimentos no além, são visitados e indagados quanto ao interesse que tenham de servir de instrumentos ao progresso da ciência no mundo, apresentando-se para animarem embriões que se prestarão a pesquisas. E ele diz que vários espíritos aceitam esse convite e se colocam, então, à disposição de ficarem vinculados a embriões que não têm o propósito de serem implantados no sentido de gerar, né, uma gestação, mas sim com o intuito de pesquisas. Mas Raul Teixeira, terminando a entrevista, ele diz o seguinte: por que há defesas tão extremadas dos possíveis embriões com ligações espirituais, enquanto não há a mesma paixão pelas crianças já reencarnadas, mal nascidas, abandonadas nas ruas ou nos orfanatos? Então, também há algo para nós pensarmos. Já quantos reencarnados que não é dada a devida atenção a eles. Divaldo Pereira Franco, então, entrevistado a respeito da temática, né, sobre as células-tronco estarem ou não ligadas fluidicamente a um espírito reencarnante. Ele diz o seguinte: os espíritos nobres são unânimes em abençoar os esforços da ciência quando esta procura dignificar a criatura humana, como também são unânimes em dizer que interromper a vida do ser em formação, seja sob qual pretexto que se apresente, é aborto delituoso, criminoso. E continua dizendo: aguardamos que no momento próprio os cientistas consigam novas descobertas, mas sem que se torne necessário para tanto a interrupção da vida do ser em formação. O que falta, e ele enfatiza, é uma bioética para que sejam estabelecidos os limites até onde a investigação seja ética. Não cabe aos espíritos dizerem se determinado corpo em formação está ou não unido a um espírito reencarnante. A ética será matar jamais. Então, ele até adverte, a espiritualidade superior, ela não está aí para dizer, olha, esse embrião está ligado fluidicamente ao espírito, esse não está. Tem coisa mais importante, né, para fazer do que ficar respondendo esses questionamentos fugazes da nossa existência terrena. Para isso, nós temos orientações para exercermos o nosso livre-arbítrio. E as orientações estão nas obras básicas e nas demais obras, né, da doutrina espírita, oriundas da psicografia de diversos médiuns. E essa bioética, que Divaldo Pereira Franco menciona, também é enaltecida por Joana de Ângeles nessa obra, Dias Gloriosos. Quando ela trata de clonagem, ela diz o seguinte: chegará o momento, e o aguardamos em breve, em que os governos da Terra estabelecerão limites para as experiências macabras e as investigações atentatórias à vida, criando uma bioética para a genética, assim como para as ciências em geral, construindo uma filosofia existencial de respeito à natureza e aos seres que a habitam, prelúdio que será de uma nova era de amor e de paz para todos, anunciada por Jesus desde os dias do seu ministério entre as criaturas da terra. E esta bioética espírita já foi consagrada. Bioética espírita. Em 2005 foi criada uma carta com princípios da bioética espírita, e foi chamada Carta de São Paulo. A Associação Médica Espírita do Brasil, no 5º Congresso Nacional de Médico Espírita, em São Paulo, em 28 de maio de 2005, criou esta Carta de Princípios de uma Bioética
espírita. Estavam presentes nesse congresso mais de 850 profissionais da área da saúde. Foram mais de 45 palestras, nas quais eles destacaram todos os avanços conseguidos com as pesquisas que envolvem a vida. E nesse congresso, eles acabaram criando, então, esta Carta de São Paulo, na qual eles colocam posicionamentos a respeito de diversos assuntos polêmicos, tais como aborto, eutanásia e a utilização de células-tronco embrionárias. Especificamente sobre a temática da noite de hoje, eles se posicionaram da seguinte forma nessa Carta de Princípios de uma Bioética Espírita: contrários à utilização de células-tronco embrionárias. E quais foram os motivos que eles deram como fundamento a essa contrariedade para a utilização de células-tronco embrionárias? Primeiro, em razão do esquecimento da possibilidade da existência de um espírito reencarnante estar ligado fluidicamente ao embrião. E o segundo fundamento é que as pesquisas com essas células-tronco embrionárias clonadas e transplantadas em receptores, elas não têm dado um resultado muito positivo. Quando essas células transplantadas começam a se duplicar no organismo do receptor, elas estão se duplicando de forma desordenada, estão crescendo demais, além do que se gostaria. Estão se duplicando em excesso e estão causando tumores e cânceres. Então, eles têm dois fundamentos, um médico e um espírita, para colocar a contrariedade à utilização das células-tronco embrionárias. E mais, eles ainda dizem que são a favor das células-tronco adultas, aquelas que nós encontramos no cordão umbilical, placenta, fígado, na medula óssea. Essas sim, elas têm demonstrado bons avanços em doenças como cardiopatias, AVCs, porque elas, quando elas se duplicam de forma ordenada, da forma como se espera. Na revista Cultura Espírita de setembro de 2014, José Roberto Pereira Santos diz que a doutrina espírita concorda com a proposta de bioética personalista, que entende o ser como uma pessoa desde o concepto até o velho. Sendo assim, respeita os direitos à vida do embrião, do feto mal formado, mesmo aquele sem perspectiva de vida biológica fora do útero. Diante de todos esses argumentos que vimos na noite de hoje, e como não podemos precisar que embrião está ou não ligado fluidicamente, levando em conta o posicionamento de alguns que dizem que nem todos os embriões estariam ligados a um espírito reencarnante, mas pelas informações que a gente tem nas obras básicas, todo embrião estaria ligado fluidicamente com o espírito reencarnante. Mas, mesmo para aqueles que duvidam dessa ligação fluídica, é melhor concedermos o benefício da dúvida. E neste benefício da dúvida, devemos sempre ter em conta, sempre a favor da vida, jamais matar, jamais interromper a possibilidade de uma reencarnação. Porque isso acabará trazendo consequências de reajustes débitos futuros, tanto coletivos quanto individuais. Ainda no Livro dos Espíritos, nos é esclarecido na questão 880. Olhem só, Allan Kardec perguntou: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a espiritualidade respondeu: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, para levarmos em nossas reflexões, para pensarmos hoje aqui, continuarmos também pensando, quando formos para casa, nos demais dias. Assim como nos foi facultado a descoberta das células-tronco embrionárias, aquelas clonadas, também foi nos facultado pela espiritualidade superior a descoberta das células-tronco adultas.
aquelas oriundas do fígado, da placenta, do cordão umbilical, da medula óssea. Por que então não fazer uso dessas adultas, já que já está provado cientificamente que elas têm proporcionam um maior retorno, um retorno mais benéfico. E assim não estaremos incorrendo na interrupção de uma reencarnação. Ainda, essas células-tronco adultas, elas no Brasil, elas são verdadeiro lixo hospitalar. Porque cada vez que uma criança nasce, a placenta da mãe e o cordão umbilical da criança é jogada no lixo do hospital. Ninguém pergunta se os pais querem. Algumas clínicas de alto nível, e para pessoas que têm um poder aquisitivo alto, é orientado que se faça a coleta das células-tronco umbilicais e que se congele elas num banco, privado. Só que isso é um valor enorme, é um valor altíssimo anualmente a ser pago ao longo de toda a vida dessa criança. Ou seja, isso não está ali para qualquer pessoa da sociedade. Isso é para uma minoria mesmo muito pequena. Agora, por que o governo não coleta todas as células-tronco desses cordões umbilicais e não cria um banco público de células-tronco adultas? No momento em que qualquer um de nós tivesse a necessidade de um transplante de células-tronco por qualquer doença neurodegenerativa, com certeza, com a quantidade de crianças que só no Brasil nascem diariamente, encontraríamos diversas células-tronco compatíveis. Assim como quando precisamos de sangue. Não tem um banco de sangue? E conseguimos uma bolsa de sangue no nosso tipo sanguíneo, também conseguiríamos células-tronco compatíveis com o nosso DNA. Mas continua no Brasil sendo lixo. Um lixo que é uma preciosidade, que pode salvar vidas, mas que não se tem interesse. Prefere-se atribuir esses avanços só em pesquisas e pesquisas e pesquisas que ficam adstritas à minoria, quando isso ali estaria acessível à população. E assim, poderíamos obter o avanço tecnológico sem prejudicar ninguém. Buscar a cura de uns sem desperdiçar a vida de outros. E outra coisa para nós pensarmos, deveríamos estar nos preocupando e discutindo, pressionando os nossos legisladores a colocar limite na produção de embriões congelados. Se o Brasil só permite que sejam implantados no útero da mulher de 4 a 5 embriões e inseminação artificial não é feita pelo SUS, só em clínicas particulares, por que não limitar a quantidade de embriões criados? Por que a clínica faz 10, 15 embriões e congela? Pela praticidade. Se só pode implantar de 4 a 5, fecunda de 4 a 5. Congela. Quando quiser, se tornar papai e mamãe, implanta estes. Não deu certo nenhum deles, novamente fecunda a quantidade para a próxima implantação. Mas pela praticidade se faz vários e se compromete ali, se chega a esses entraves e essas questões de consciência que estamos aqui discutindo. Itália e Inglaterra, por exemplo, são países que já colocaram limites na produção de embriões que serão criopreservados. Uma coisa que nós temos que ter sempre em mente: todo progresso na pesquisa é válido desde que sejam observados os preceitos de Deus. Pois como Joana de Ângeles nos adverte na obra Leis Morais, ela diz o seguinte: estudo, pesquisa, sim, mas amor também. Portanto, na dúvida, digamos sempre sim à vida. E assim, após toda esta reflexão que fizemos na noite de hoje, que possamos, então, imbuídos com o nosso propósito de progresso moral, de um dia nos tornarmos espíritos puros, já começar nesse exato momento, fazendo um hoje melhor que ontem e um amanhã ainda melhor que hoje. Que o Mestre Jesus,
abençoe a todos nós, nos acompanhe no retorno aos nossos lares. Obrigado, Uma boa Andretta, noite. pelas explicações da noite. Espero que todos possam refletir de uma forma científica, filosófica e principalmente religiosa, porque somos todos imortais. E os desígnios de Deus ninguém sabe, mas cabe a nós, através, como ela muito bem, do livre-arbítrio, escolhemos o melhor. E o melhor sempre é o amor.